Como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Você é um filho de pastor, mas chega aquele momento em que a fé dos nossos pais se torna a nossa fé, né? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Es una experiencia bastante... en la casa, inicialmente, cuando éramos niños, no éramos cristianos. Em casa, inicialmente, quando éramos crianças, nós não éramos cristãos. En algún momento mi madre tuvo el encuentro con Jesús Em um momento, minha mãe teve um encontro com Jesus y empezó a hablarnos del Señor. e começou a falar para nós sobre o Senhor. Y mi madre era cristiana, asistía a una iglesia. Minha mãe era cristã, assistia e congregava numa igreja. Mi abuela materna nos llevaba también a la iglesia. E minha avó materna também levava a gente para a igreja. Y un día, por causa de la predicación, E um dia, por causa da pregação, llegaron, no sé, como 300 hombres armados chegaram como 300 homens armados y rompieron la casa donde vivíamos e quebraram a casa que nós vivíamos. y nos tiraron a mi madre y a mi padre al piso. E jogaram a minha mãe e o meu pai no chão Nos ponían las armas por aquí e colocavam as armas em nós y maltrataban mucho y decían cosas, palabras obscenas en contra del nombre de Jesús. e maltratavam muito e falavam coisas ou grosseiras pra gente por causa da pregação de Jesus. Y un hombre del grupo armado, perteneciente a ese grupo armado, tenían la cara tapada, todos, el rostro tapado, cubierto. E um homem desse grupo armado, ele tinha o rosto coberto Intercedió por nosotros. e intercedeu por nós. Y él dijo, no, ellos no le van a hacer nada. Ele disse, não, deixa eles que eles não vão fazer nada. Y usó su arma E usou a sua arma y dijo, si le van a hacer algo a ellos, también lo hacen conmigo. e disse, se vocês fizerem algo com eles, estão fazendo também comigo. Y golpearon mucho a mi padre, a mis hermanas, a mi mamá también. E bateram muito no meus pais, minhas irmãs e minha mãe também. Ellos después se fueron en la noche, E depois eles foram embora dejaron dentro de la casa. e deixaram em casa onde nós vivíamos Es una granada. uma granada. Y después que ellos se fueron, mi padre daba gloria a Dios con mi madre. E porque eles tinham ido, meu pai dava glória a Deus com a minha mãe. No entendía mucho, pero mi padre decía que ese soldado Eu não entendia muito, mas meu pai dizia que esse soldado era un ángel del Señor. era um anjo do Senhor. Y ese día yo entendí que Dios me estaba llamando. E esse dia eu entendi que Deus estava me chamando. Y tomé la decisión de hacerme cristiano. E eu tomei a decisão de ser um cristão. Porque la noticia de ese otro día, Porque essa notícia no outro dia, en muchos lugares la gente venía a ver porque ellos creían que nos habían asesinado a todos. chegou a muitos lugares e as pessoas vinham até a casa porque achavam que todos estavam mortos. La sorpresa era que estábamos vivos. E a surpresa era que estávamos vivos. Y mi madre dice que ese soldado era un hombre que Dios usó para salvarnos. E minha mãe dizia que esse soldado foi um anjo que Deus usou para salvar a eles. Yo comprendí que Dios tenía un plan conmigo, que me había dado una nueva oportunidad. Eu entendi que Deus tinha um plano para mim, que tinha me dado uma nova oportunidade. Y de allí empecé a asistir a la iglesia y más adelante mi conversión. E então eu comecei a ir numa igreja e mais à frente eu me converti. Y a asistir a cursos que hacían los pastores en la iglesia, a involucrarme en el trabajo con jóvenes. Fui a cursos e comecei também a me envolver no trabalho com jovens. Y empecé a acompañar a mi padre ya en el trabajo con la iglesia. Eu comecei a acompanhar os meus pais no trabalho também na igreja. Uau. E nisso você tinha quantos anos? 16. Okay. 16. Era um jovem. Uau. Então, o que o Senhor usou foi um soldado
de los perseguidores. dos perseguidores. Sí, así Wow. es. Dios es poderoso y puede usar a quien Él quiere. Sim. Deus é poderoso e Cuando pode Dios tiene usar quem Ele cuando quer. Dios tiene un plan, Él puede cambiar la circunstancia. No, Quando Ele tem um plano, Ele pode mudar as circunstâncias. não há limite para isso. Não tem limite para isso. Sim. E a partir daí, você. Eu gosto muito da definição de vocação, de como algemas invisíveis, né? E que a partir daí é como Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, né? Porque o evangelho que me alcançou agora eu preciso pregá-lo, né? así es. Sim. E hoje, como é que você vê como está a igreja na Colômbia? Né? Qual que é a saúde hoje da igreja na Colômbia? La iglesia en Colombia ha crecido. A igreja na Colômbia tem crescido. En cada comunidad rural y en cada ciudad hay una iglesia cristiana. Em cada comunidade rural ou E- na cidade tem uma igreja cristã. Y eso es muy bueno. Es muy E bueno, muchas oportunidades, muchos medios para predicar, la radio, isso é televisión. muito bom porque muitos meios para pregar, né, na rádio, televisão. Pero hay unas realidades y es la realidad de la iglesia rural. Mas existe uma realidade em específico que é a realidade da igreja rural. La persecución es muy fuerte en esos lugares. A perseguição é muito forte nesses lugares. No hay presencia de fuerzas militares y es muy difícil. Não tem a presença de forças militares, então é muito difícil. Y los intereses de los grupos armados chocan con la vivencia del evangelio. E os interesses dos grupos armados vão em contra com os interesses do evangelho. Y la realidad, pero aún la realidad es que la iglesia crece. O sea, eso no ha sido impedimento para que la iglesia disminuya, al contrario, eso ha multiplicado. Ainda assim, a igreja continua crescendo. Glória Isso a não Deus. tem sido impedimento para que a igreja venha a diminuir, mas ela continua avançando. Glória a Deus. Hay muchas iglesias también que no tienen conocimiento de esto. E tem muitas igrejas também que não conhecem essa realidade. Dentro da Colômbia. Dentro de la Colombia, Dentro da que Colômbia. viven otra realidad de crecimiento, de bendición, de prosperidad. Vivem outra realidade de bênçãos e prosperidade Y desconocen esta realidad. e não conhecem essa realidade. Muito bom. Pero es una iglesia que crece cada día. Es Mas é uma igreja que avanza. crescendo cada dia e que avança. Y en los últimos tiempos hemos tenido en las comunidades indígenas E nos últimos tempos também, na comunidade indígena, nuestros pastores y personas de las comunidades indígenas que se convierten, nossos pastores, pessoas da comunidade indígena que se en convertem, estos momentos están teniendo mucha persecución, nesse momento também estão sofrendo muita perseguição, porque son vistos como que han traicionado su cultura. porque eles têm sido vistos como pessoas que traíram a sua cultura. Que ellos tienen sus culturas, su religión, Eles têm a cultura deles, a religião, y a ellos son expulsados de sus comunidades. e eles são expulsos da sua comunidade por isso. Uau. De eso tenemos muchos testimonios que contar sobre E eso. disso também tem muitos testemunhos para contar sobre isso. La iglesia donde actualmente soy pastor, A igreja que hoje estou pastoreando, tocó atender en algún momento alrededor 4 iglesias que habían salido, iglesias indígenas. e tivemos que atender em algum momento 4 igrejas ao mesmo tempo que saíram das suas regiões indígenas Y sus pastores fueron expulsados e que seus pastores foram expulsos y los grupos armados que iban a asesinarlos, e os grupos armados estavam atrás para assassiná-los, porque no querían esas iglesias en esas regiones de comunidades indígenas. porque não queriam que as igrejas estivessem aí nessas comunidades indígenas. Actualmente ahí sufre mucha persecución quien se acerca a predicar en esas comunidades.
Atualmente, quem se aproxima para pregar nessas comunidades está sofrendo muita perseguição. Nosotros en algún momento llegamos a recibir 35 indígenas desplazados cristianos. E já chegamos a receber, expulsados. em algum momento, 35 indígenas refugiados cristãos. Y en el templo ellos podían cantar, predicar, hacer eso en su propia lengua. E eles podiam cantar, pregar, fazer tudo isso em seu próprio idioma. Fue una experiencia maravillosa. Uau, Uma experiência maravilhosa. muito bom. Y ahora, hace unos 3 años, ellos regresaron nuevamente a sus comunidades. E agora, mais ou menos 3 anos atrás, eles começaram a voltar às suas comunidades. A raíz del proceso de paz con las guerrillas, Por causa do processo de paz com as guerrilhas, algunos de ellos pudieron regresar otra vez a sus comunidades. alguns puderam retornar às suas comunidades. Y la sorpresa es que a donde regresaron, ellos plantaron nuevas iglesias. Wow. E a surpresa é que para onde eles voltaram, eles plantaram novas igrejas. Salieron 3 iglesias, pero ahora no son 3, ahora son 8 iglesias. Saíram 3 igrejas, mas agora já não são 3, são 8 igrejas. Son realidades, pero la persecución sigue muy, muy fuerte. Mas ainda assim a perseguição continua forte. Para as pessoas que estão hoje nos